Olá, como vão? Tudo bem? Estou de volta aqui na live, né? Incentivado aí, o pessoal está usando bastante agora as lives, né? Interessante. Então, bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do momento em que você vai ver esse vídeo. Para aqueles que estão me acompanhando agora, nesse momento, o meu bom dia, eu não almocei ainda, né? Meio-dia e 37, hoje é 6 de novembro de 2019. Estamos chegando ao final de um ano bastante turbulento, né? Mas o assunto que eu quero tratar nesse momento é a respeito de uma petição que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver que dia que foi protocolada essa petição. A petição foi elaborada no dia 3 de novembro, portanto, há 3 dias atrás, 3 de novembro de 2019. Ela foi assinada por deputados federais. Interessante que eu não estou vendo aqui nenhum advogado assinando essa petição. Não tem a identificação da OAB de nenhum deles. Mas eu vou dizer para vocês quem são esses deputados federais. São o senhor Paulo Pimenta. Na verdade, eu vou ver a qualificação deles aqui no início da petição. Paulo Roberto Severo Pimenta, Gleise Helena Hoffmann, Jandira Fegali, Ivan Valente, André Peixoto Figueiredo Lima, Humberto Sérgio Costa Lima, Newton Inácio Tato, João Carlos Siqueira, ou Padre João, tudo pessoal do PT aí, não tem nenhum outro partido por enquanto. Alencar Santana Braga, Rosa Neide Sandes de Almeida, João Somariva Daniel, Maria Margarida Martins Salomão, Paulo Teixeira Ferreira, Arlindo Chinaglia Júnior. Alguns dizem Chinaglia, né? Mas a gente lê Chinaglia, né? Carlos Becker de Oliveira e Silva, o Zeca Dirceu, o filho do José Dirceu, terrorista. Henrique Fontana Júnior, Bom Gás é o nome do cara. Eu vi no José Bom Gás, isso. Rui Goethe da Costa Falcão, é o Rui Falcão. Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. Esses são os titulares, aí, os autores dessa petição dirigida ao Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal. Inicialmente, eu quero ler aqui um poema que eles colocaram, né? Na primeira noite, eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim. Isso aí é para começar a petição aqui do lado direito, na petição. Na primeira noite eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim e não dizem nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizem nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Esse poema cabe certinho com o que o PT está fazendo com o povo brasileiro. Isso é o que o PT está fazendo. Esse é o ladrão. Esse é o cara que invade o seu jardim, rouba sua flor, depois pisa suas flores, mata seu cão, depois invade a sua casa e tira a sua voz da garganta, se você já não pode falar nada. Esse é o típico poema da esquerda. Sabe quem escreveu esse poema? O nome desse poema, esse é um trecho do poema No Caminho, com Mayakovsky, russo, poeta russo. O poeta russo Mayakovsky, com certeza ele estava falando a respeito do comunismo russo, que é o que o PT quer implantar no Brasil. Interessante, né? Eu tenho que rir, desculpa, me perdoe. Não podia rir, mas tem que rir, né? Rir para não chorar, né, gente? Olha só, e eles estão peticionando ao Supremo Tribunal Federal, eles estão apresentando uma notícia-crime.
Eles, inclusive, colocaram assim, notitia criminis. Chique, né? Urgente. Em face, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Moro e Carlos Bolsonaro. Você vê que o ataque é direto contra os principais agentes públicos que estão hoje combatendo a corrupção no Brasil. Com exceção do Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro é filho do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas o ataque é contra o Jair Messias Bolsonaro, atualmente o nosso presidente da República, e Sérgio Moro, atual ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. E me diz uma coisa, eu penso o seguinte, a notícia crime que eles estão apresentando ao com cópia para a Procuradoria-Geral da República, é a respeito, eu vou ler aqui para vocês, olha só o absurdo desse negócio. Ao final dessa transmissão, eu vou pedir a você que é um trabalhador, pessoa de bem, pessoa honesta, que não é ladrão, que não é miliciano, que não é traficante, que não é corrupto, enfim, que não é bandido. Ao final dessa transmissão, eu vou pedir, já adiantando o final, né? No seu bairro onde você mora, na sua rua onde você mora, no seu condomínio onde você mora, no seu prédio, que é um condomínio onde você mora, se você souber, pesquise, por favor. Se você souber que exista ali algum parlamentar petista, algum político petista ou comunista ou dos seus aliados, algum corrupto, algum traficante, algum miliciano, qualquer tipo de bandido que resida na sua rua, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, se você descobrir que existe moradores do seu prédio, do seu condomínio, porque prédio é condomínio, mas tem os condomínios horizontais, que são condomínios fechados de residências, de casas, né? Então, se você descobrir que mora aí no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, qualquer tipo de bandido, ou você tem duas coisas a fazer. Você tem duas coisas a fazer sob o prisma do pensamento petista e pessoalista e desse pessoal da esquerda. Você tem duas coisas a fazer. Primeiro, ou vocês se unem com os demais que são gente decente e expulsam os petistas, os bandidos, os corruptos, os traficantes, expulsam os bandidos, qualquer tipo de bandido que more no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, ou vocês se unem e expulsam os bandidos do seu bairro, ou do seu local onde você mora, ou você se muda, né? Vamos separar o Brasil, vamos separar as cidades, os bairros, vamos separar o Brasil. Corruptos, milicianos, bandidos para um lado, pessoas do bem para o outro. Não pode morar junto. Não pode ter bandido morando junto do seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio. Não pode. Porque se tiver algum miliciano, algum bandido, algum matador de aluguel, algum traficante, algum corrupto morando no seu bairro, na sua rua, no seu prédio ou no seu condomínio, você está correndo o risco de ser comparado a ele, fazer parte da sua gangue, da sua quadrilha. Você está correndo esse risco. Isso sob o prisma dessa petição, que é pública, apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelos deputados petistas, pelos políticos petistas, pelos esquerdistas do Brasil, a esquerda do Brasil. Então, você mora numa rua onde tem algum bandido, qualquer tipo de bandido, seja ele miliciano, traficante, corrupto, qualquer coisa, você está correndo o risco de ser acusado de fazer parte da sua quadrilha, da sua milícia. Então, por favor, pesquise aí no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua. E se você tiver casa, se você for proprietário de uma casa nesse condomínio,
ou de um apartamento nesse prédio, ou qualquer coisa assim, você vai ter que vender e sair daí, para você não ser acusado de fazer parte dessa quadrilha, dessa milícia. Bom, mas vamos aqui à petição, olhe bem. Diz eles assim dos fatos, né? É público e notório a existência no país de uma ampla investigação levada a efeito pela Polícia Civil. É no país ou é no Rio de Janeiro? Bom, é público e notório que existe uma ampla investigação levada a efeito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público Fluminense, com vistas à identificação dos responsáveis, que são os executores e mandantes, pelo cruel e covarde assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Pedro Gomes. Isso é o que está escrito aqui, entre aspas, é o que está escrito aqui na petição dirigida, apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Bem, partindo desse princípio aqui, opa, telefone tocando aqui. Vamos dizer para o telefone que eu não posso atender agora. Partindo desse princípio, partindo desse parágrafo aqui nessa petição, isso me fez refletir e perguntar o seguinte: existe alguma investigação para identificar executores e mandantes de Celso Daniel e de uma porção de figuras ilustres que repentinamente, de forma suspeita, foram mortos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília? E envolve até o ministro Teori Zavascki, o ex-candidato à presidência da República, cujo o avião inexplicavelmente caiu, o sumiço daquele deputado, aquele que como é que chama? Aquele que foi um dos líderes aí da nova Constituição, Ulisses Guimarães, né? Pois é. Principalmente Celso Daniel, as testemunhas do caso Celso Daniel, várias testemunhas de crimes cometidos pelos petistas, né, pelos integrantes do PT, pela liderança do PT. Existem investigações nesse sentido? Ou será que só merece ser investigado, só merece essa atenção especial à ilustre vereadora Marielle Franco? Dois pesos e duas medidas. Esse é o título da minha transmissão de hoje. Dois pesos e duas medidas. Existem investigações, existe empenho, existe repercussão, existe importância sobre essas outras mortes a partir de Celso Daniel para cá? Tanta gente que foram assassinadas. Existe algum tipo de investigação, algum empenho da esquerda, principalmente, em apurar o mandante da tentativa de assassinato ao então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, ato cometido por esse maluco, que não é maluco, mas que foi considerado maluco, que atualmente está recolhido em algum lugar aí? Não existe, né? Não existe. Dois pesos e duas medidas. Esse é o elemento principal. Desculpa, minha garganta está ruim hoje. Bom, isso foi só o primeiro parágrafo. Vamos prosseguir aqui na petição do PT, dos deputados petistas, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, com vistas, com cópia para a Procuradoria-Geral da República, sobre uma notícia crime. Recentemente, diz eles, abre aspas aqui, no segundo parágrafo, recentemente veio à baila a notícia de que no dia do crime, e antes de sua ocorrência, um dos milicianos, apontado como participante da chacina, Elcio Queiroz, estivera no condomínio Vivendas da Barra,
na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em que residia outro miliciano de nome Rony Lessa, apontado pelas investigações como um dos executores do crime. E também onde reside o atual presidente da República e um dos seus filhos, Carlos Bolsonaro. Eu estou avisando a vocês, fecha aspas aí um minuto, estou avisando a vocês, cuidado com quem mora no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, porque você pode ser incluído em seus crimes. Terceiro parágrafo, abre aspas. Segundo o depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, lastreado em prova material, constante de anotações do livro de controle de entrada e saída do local e provavelmente de gravações de anotações constante da secretária eletrônica da portaria, Elcio Queiroz, e eles abrem parênteses, mais um Queiroz, e colocam um negrito, teria, pouco antes do assassinato, dirigido-se ao condomínio e informado que iria na casa em que mora o presidente Bolsonaro. E que o morador desta casa, ou seja, o seu Jair, teria autorizado a entrada, muito embora o visitante tenha se direcionado à casa de Rony Lessa, o autor, segundo as investigações, dos disparos que ceifaram a vida de Marielle e Anderson. Cuidado no seu condomínio. Cuidado. Quarto parágrafo, aspas. Nessa quadra, tudo indica que os detalhes finais desse crime foram discutidos e engendrados no referido condomínio, em que reside o presidente da República e seu filho Carlos Bolsonaro, por milicianos que desfrutavam da relação pessoal da família Bolsonaro, ou seja, tanto do presidente quanto dos seus filhos. Isso é uma afirmação que está na petição. Se esses deputados petistas estão afirmando que existia uma relação pessoal entre a família Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, com esse assassino, com esse bandido, isso é uma afirmação. Se eles estão afirmando isso em petição apresentada à justiça, eles têm que provar. Eu, como cidadão brasileiro, interessado nesse fato em que um presidente da minha nação e seu filho está sendo acusado de que existia que tinha uma relação íntima e pessoal com esse assassino, eu, como interessado, eu quero as provas. Eu quero que sejam apresentadas as provas da relação pessoal e íntima com esse bandido, do presidente Jair Bolsonaro. Esses deputados são obrigados a apresentar essas provas, porque eles estão afirmando aqui, eu vou repetir, abre aspas, nessa quadra, tudo indica que os detalhes finais deste crime foram discutidos e engendrados pelo referido condomínio em que reside o presidente da República e seu filho Carlos Bolsonaro, por milicianos que desfrutavam da relação pessoal da família Bolsonaro. Isso é uma afirmação. Como é uma afirmação, esses deputados precisam apresentar essas provas. Eu exijo essas provas. O povo brasileiro exige as provas dessa afirmação. Próximo parágrafo. Abre aspas, as novas descobertas, tornadas públicas há poucos dias, substanciada em prova material e documental, presta atenção, eu quero essas provas, e certamente gravações poderiam indicar novos caminhos na descoberta dos verdadeiros mandantes desse hediondo crime, inclusive o envolvimento, em tese, do presidente da República e de seus filhos, notadamente Carlos Nantes Bolsonaro. É preciso provar isso que vocês estão afirmando, senhores deputados e deputadas, e senhoras deputadas. Próximo parágrafo, abre aspas. Ocorre que no final de semana veio a público a informação confessada pelo próprio presidente da República, publicamente, de que ele e seu filho Carlos Bolsonaro se apropriaram de toda a memória da secretária eletrônica da portaria do condomínio nos últimos 10 anos. Existe uma diferença entre você pegar uma cópia de uma gravação e você ir lá e tomar a gravação e levar embora. A gravação existe, está lá. O que Carlos Bolsonaro e talvez o presidente, que nem estava lá, tenham feito
foi solicitado ou pego uma cópia, já que eles são moradores do condomínio e têm esse acesso legal, aberto, livre. Eles são interessados, eles são moradores do condomínio. Então, pegar uma cópia de gravação é uma coisa. Pegar a gravação toda, será que eles roubaram? Carlos Bolsonaro roubou a gravação? Eu não sei, eu preciso que vocês provem isso. Diz assim, sob a justificativa, como se eles fossem o Poder Judiciário ou o Ministério Público, de assegurar que as provas não seriam manipuladas. Isso é verdade, porque as pessoas sabem o quão manipulados são as gravações, né? Algumas. Bom, eles têm o direito de ver a gravação, né? Eles têm se eu moro no condomínio e alguém diz assim, olha, alguém foi lá na tua casa, ou alguém foi na portaria dizendo que ia na tua casa, e o porteiro ligou para tua casa, eu quero ir lá e saber a gravação. Se eu sou inocente, eu quero ver a gravação. Bom, é legítimo. Próximo parágrafo, aspas. Veja, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o inusitado dessa realidade. Os possíveis investigados por eventual participação ou colaboração no crime, quer dizer, o pessoal do PT já está dizendo que o presidente Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, seu filho, são possíveis investigados, tiveram eventual participação ou colaboração no crime na morte da vereadora Marielle. Continuando ali, teriam se apropriado das provas materiais. Eles estão acusando, né? Apropriado das provas materiais que poderiam incriminá-los, sob a justificativa de que protegeriam. Olha, esse não é um absurdo, gente? Eles estão dizendo que Jair Bolsonaro, o presidente da República, e seu filho Carlos, são envolvidos no crime, são possíveis mandantes do crime. Sob que justificativa, qual o interesse de Jair Bolsonaro, há tantos anos deputado federal, nunca foi citado numa falcatrua sequer? Qual o interesse dele na morte de uma ilustre desconhecida vereadora Marielle? Desconhecida para a família, porque a Marielle era conhecida assim nos morros do Rio de Janeiro, entre os traficantes do Rio de Janeiro, né? Como mais uma das defensoras, das tantas defensoras e defensores de bandidos, dos direitos humanos dos bandidos. Continuando na petição aqui, as folhas 4 da petição, aqui, né, no parágrafo seguinte, aspas, trata-se a toda evidência de uma clara tentativa de destruição ou manipulação de provas, visando afetar e mesmo frustrar a lisura das investigações policiais e ministeriais em curso, que, como dito, atinge direta ou indiretamente o presidente da República. Por que atinge direto ou indiretamente o presidente da República? Porque ele mora no condomínio, ele e o Carlos. Ele mora lá, no mesmo condomínio, onde morava, sei lá, o atirador, o criminoso. Por isso que eu disse para vocês, cuidado, eu até vou olhar lá na rua, ver se tem alguém lá na rua onde eu moro, porque se eu moro numa rua, num bairro, num prédio de apartamentos ou num condomínio fechado, onde existam matadores, bandidos, traficantes, etc., qualquer tipo de sem vergonha, de safado, de vagabundo, eu sou capaz de rogar para vocês. Se eu não concordo com a ideologia esquerda brasileira, socialista, e se eu for concorrer a um cargo eletivo, por exemplo, a vereador, eu aposto com vocês. Olha bem que hoje é dia 6 de novembro de 2019, estou falando isso para vocês. Gravem isso, deixe gravado. Se eu morar na rua ou no bairro, no prédio de apartamentos, num condomínio fechado, um lugar onde tenha bandidos, traficantes, corruptos, assassinos, etc., e eu não concordo com a linha, com a ideologia de pensamento, com a ideologia da esquerda brasileira, socialista, e eu for concorrer a um cargo eletivo, eu aposto com vocês que eles vão dizer que eu sou envolvido com os bandidos. Aposto com vocês. E você que está me ouvindo também é a mesma coisa. Bom,
atinge direta ou indiretamente o presidente da República e, vírgula, ao menos por enquanto, um dos seus filhos. Qual é o interesse deles mancharem a imagem do presidente? Porque isso aí vai ser provado, logicamente, que o presidente da República, nem seu filho, nem sua família tem envolvimento com essa gente. Mas qual o interesse dessa balbúrdia toda, dessa fofoca toda? Atingir a honra do presidente. Bom, próximo parágrafo. A partir do momento em que o presidente da República, de modo autoritário e com o uso da força do seu cargo, se apropria de provas que podem, em tese, incriminar a si ou seus familiares, sem que haja reação do ministro da Justiça e da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público do Estado, ou do Ministério Público Federal, ou do próprio Poder Judiciário, em todos os silêncios eloquentes até esse instante, vivencia-se, de fato, um estado de exceção, que lastreia o sonho do atual mandatário em tornar-se soberano absoluto da nação com seus familiares. Mas vocês são imbecis, fumam maconha, estão drogados, o que vocês são? Qual é o problema dos políticos petistas, gente? Aonde que vocês estão vendo autoritarismo no Brasil? Em que momento vocês estão vendo que Bolsonaro quer se tornar um soberano total? Quem quer implantar um governo totalitário no Brasil são vocês, petistas, e seus aliados, comunistas, socialistas. A exemplo do que acontece nos países que já têm esse maldito sistema implantado, do socialismo, Venezuela, etc. Agora a Argentina. Isso é governo totalitário. Pessoal que vocês apoiam lá na África, estão há quase 40 anos no poder, isso é totalitarismo. Eu não estou vendo sendo implantado no Brasil autoritarismo, totalitarismo, governo soberano. A soberania do Brasil é nacional. O nosso país precisa ser soberano. Ele é um país soberano e essa soberania tem que ser defendida pelo presidente da República, deveria ser defendida por todos os políticos, deputados federais e senadores, e também pelas Forças Armadas. A nossa soberania é sagrada. Soberania como nação, como país. O governo Bolsonaro abrindo levando ao Congresso seus projetos, né, o Congresso votando seus projetos, né, abrindo aliança com todas as nações do mundo. Onde que está isso que vocês estão vendo aí? Estado de exceção. Estado de exceção vive a Venezuela que vocês defendem, que vocês elogiam lá o ditador Maduro. Estado de exceção existe em vários outros países da América Latina e do mundo. Países que vocês são aliados, que vocês são defensores. Lá existe estado de exceção, aqui não. Aqui não. Até porque nós nós brasileiros não permitiremos isso. Bom, mas vamos seguir aqui. Cumpre observar, né, o próximo parágrafo, por oportuno, que o ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro, ciente desta aberração jurídica, antes ou depois de sua ocorrência, nada fez. Como que nada fez? O ministro da Justiça, ele é chefe da Polícia Federal. Ele não é chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele não manda, não existe intervenção federal no Rio de Janeiro, principalmente na segurança pública. Existe colaboração, senhores deputados e senhoras deputadas do PT e aliados. Não existe intervenção federal. Vocês querem uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Vocês querem que o ministro Moro, ministro da Justiça, Sérgio Moro, intervenha, faça uma intervenção jurídica da segurança pública do Rio de Janeiro? É isso que vocês querem? Ou é só no caso Marielle? Porque morre todo dia, quase todo dia morrem pessoas inocentes, trabalhadores no Rio de Janeiro, crianças, policiais, assassinados friamente ou por balas perdidas,
das rajadas de tiros desferidos pelos traficantes do Rio de Janeiro e seus comparsas. Mas o ministro Sérgio Moro, ele é ministro da Justiça e a sua influência, o seu exercício, ele se dá no âmbito federal. Prisões federais, Ministério Público Federal, não, nem Ministério Público Federal, a atuação dele, a chefia dele abrange a Polícia Federal, a Força de Segurança Nacional, só, né? Como ministro da Justiça, sim, o Ministério Público, né? Senhores deputados, senhoras deputadas, não tem como haver intervenção ou omissão de Sérgio Moro, ministro da Justiça, no caso Marielle. Até porque a própria família da Marielle é contra a federalização da investigação do caso. Eles preferem que fique no âmbito da Polícia Civil estadual, sob a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso que vocês estão fazendo é uma aberração jurídica. Isso sim é uma aberração jurídica. Dizer que o ministro Sérgio Moro, está escrito aqui, né? Silêncio eloquente. Não, aqui cumpre observar por oportuno que o Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro, ciente desta aberração jurídica, nenhuma antes ou depois da sua ocorrência, nada fez, de modo algum se pronunciou. Nenhuma determinação aponta, nenhuma providência, nem providência alguma indica, de modo que age como um verdadeiro lacaio, a secla do presidente da República, esquecendo-se das altas responsabilidades do seu cargo e do seu compromisso com a sociedade e o país. Eu não sei se vocês são burros ou vocês fazem isso de propósito. Senhores deputados e deputadas que assinaram essa petição. Eu não sei, porque eu não vejo como o ministro Sérgio Moro intervir nessa investigação ou dar algum palpite, alguma ordem. Eu pergunto novamente aos senhores. Os senhores querem uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Especialmente no caso Marielle? A família não quer. A família da vítima não quer. E o que o Sérgio Moro tem a ver com isso? Não sei. Eu tenho que fazer, eu acho que de novo, a faculdade de Direito, porque eu acho que eu não entendi direito o direito brasileiro. Sob o prisma de vocês, é uma outra realidade do que eu aprendi na faculdade. Bom, próximo, olha, vai ficando cada vez mais absurdo. Preparem-se aí, eu estou lendo a petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal, né, estou na página 4 aqui, pelos deputados petistas, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, Ivan Valente, André Peixoto, Figueiredo de Lima, Humberto Costa, Newton Tatu, João Siqueira, o padre Siqueira, tem um padre, né? Puta merda. Alencar Santana Braga, Rosa de Almeida, João Daniel, Somariva Daniel, Maria Salomão, Paulo Teixeira Ferreira, Alcindo Chinalha, o Zeca Dirceu, Henrique Fontana Júnior, o Elvino José Gás, quem mais? Rui Falcão e o Reginaldo Lázaro Lopes. É uma petição, a notícia crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Carlos Bolsonaro. Bom, estamos na página 4 aqui. O próximo parágrafo diz assim: Sérgio Moro, que agia de modo ágil e assaz durante o exercício da judicatura, muito embora, desde então, já não se comprometesse muito com a observância das garantias constitucionais, se mostra agora mais distante do personagem que construiu perante a mídia,
demonstrando pequenez referente ao sistema jurídico e com os princípios e compromissos constitucionais, notadamente quando se coloca a serviço da pessoa do Jair Bolsonaro e não da sociedade do Estado brasileiro. Mais uma vez eu pergunto aos senhores deputados e deputadas que assinaram essa petição. Vocês são burros ou quê? Sérgio Moro, o que vocês estão dando a entender aqui, que vocês estão insinuando aqui, que quando o Sérgio Moro era juiz, ele agia de modo ágil, fazia, né, prevalecer a justiça. E agora ele não faz mais isso. Não faz, porque ele é ministro, ele não é mais juiz. E eu sei se o senhor sabe, os senhores têm acompanhado as tantas e quantas ações da Polícia Federal no combate ao crime organizado no Brasil? Os senhores têm acompanhado as ações do Ministério da Justiça contra a chefe de gangues, os líderes do crime organizado no Brasil? Os senhores têm percebido a redução drástica nos assassinatos no Brasil? Vocês têm acompanhado que os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos estão fazendo em prol às vítimas, às possíveis vítimas da violência doméstica, do crime organizado? Ou seja, o trabalho que está sendo feito em prol da sociedade brasileira, em prol da sociedade limpa, honesta, decente, não da bandidagem. Vocês têm acompanhado, não? Se vocês não tivessem, se vocês estão acompanhando realmente, vocês não teriam escrito essa besteira, essa bobagem aqui nessa petição. Bom, página 5. A apropriação da referida prova, confessada pelos presidentes da República e seu filho, visa evitar as autoridades constituídas que tenham acesso a essas informações. Amigos, se eu sou acusado de algum crime e tem uma gravação ali que pode me inocentar, por que eu vou recolher essa gravação e dar fim nela? Onde que está a burrice nesse caso? E ele escreve assim: o propósito explícito da captura das provas materiais e úteis à investigação de repercussão criminal evidencia o dolo do presidente na conduta dos aqui noticiados. E, por óbvio, cria cenário de obstrução ao alcance devido do processo da justiça, condutas tipificadas na legislação vigente. Bom, olha, ainda estão acusando aqui duas promotoras, né, de justiça do estado do Rio de Janeiro. Eu vou me abster de ler tudo, porque é muito absurdo, né? Bom, para terminar os fatos aqui, né? Vem a público, segundo notícia de outros fatos, demonstrando a gravidade da manipulação das provas e da necessidade de acautelar-se o que ainda é possível reunir materialidade, peças do quebra-cabeça investigativo, a fotografia de uma planilha escrita à mão pelo porteiro do condomínio em que o presidente Jair e Carlos moram, teriam sido encaminhadas com os dados de registro diários dos visitantes, inclusive no dia do crime, foram encaminhadas às autoridades que investigam o crime pela esposa de um dos investigados e preso como executor dos assassinatos aqui tratados, senhora Elaine Lessa, esposa do ex-policial. Senhoras e senhores, vamos aos pedidos da petição. Do pedido. Nesse sentido, é apresente para solicitar com urgência sejam adotadas as seguintes providências em face dos fatos noticiados. Primeiro, letra A. Seja determinado por Vossa Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou solicitado junto ao ministro relator, a quem for distribuída a presente, mandado de busca e apreensão de todo o material que se apropriou o presidente da República e seu filho Carlos. Não precisa, basta vocês irem lá na portaria. Bom, tá, o pedido aqui. Tá. Determinando-se incontinente que seja toda a memória da secretária eletrônica dos últimos 10 anos, mas faz 10 anos que a Marielle morreu? Ou faz 10 anos que vem se tramando a morte dessa ilustre vereadora? Que seja toda a memória da secretária eletrônica dos últimos 10 anos submetida à perícia, a fim de verificar eventuais alterações nessas provas. Do mesmo modo, os livros, planilhas ou qualquer peças, etc, 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 etc. B.
até que a decisão judicial seja exarada, seja determinado ao próprio Supremo Tribunal Federal que faça o acautelamento provisório das referidas provas. C. Seja apurada a prática de crime pelos noticiados e indicada ao final de suas responsabilidades para que a conduta autoritária da obstrução, investigação e persecução penal perpetrada pelo presidente da República, seu filho, e da omissão criminosa do ministro da Justiça, para que seja desmoralizado o Estado Democrático Brasileiro, Estado Democrático de Direito, ameaçado ao fim e ao cabo pelos fatos descritos. Não entendi. Vou ler de novo. Seja apurada a prática de crime pelos noticiados e pelos noticiados, tá? Para ser apurada a prática do crime, que eu acho que eles querem dizer é a obstrução da justiça, não sei. Ou será que eles querem que seja imputado o crime de assassinato da vereadora Marielle ao presidente da República e seus familiares e ao Sérgio Moro? É impressionante, né? Ao final de sua investigação, ao final é indicada, ao final, suas responsabilidades para que a conduta autoritária e da obstrução à investigação e persecução penal perpetrada pelo presidente de seu filho e da omissão criminosa do ministro da Justiça para que não seja desmoralizado o Estado Democrático de Direito ameaçado ao fim e ao cabo pelos fatos descritos. D. Sejam apurados por quem dê direito as práticas de crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Improbidade administrativa? Esse crime tem a ver com o exercício da presidência da República? Ou do vereador lá, o Carlos? Probidade administrativa? Que eu saiba, é inerente ao cargo. São atos e probidade administrativa. Eu tenho que ler o Código Penal para ver. Eu tenho que voltar para a faculdade, gente. Eu acho, né? Eu tenho a impressão de que improbidade administrativa são atos perpetrados por agentes públicos que fere, né, que vem de encontro ao exercício do cargo que ele exerce. Bom, não sei, vou ter que ver isso aí. Vamos ver isso aí depois? Vamos pesquisar melhor. Letra E. Sejam instauradas investigações para avaliar as condutas das promotoras de justiça do Estado. Então, tu vê que essas duas promotoras, elas não estão lá elas não fazem parte do polo passivo da ação. As duas promotoras não fazem parte do polo passivo, ou seja, a notícia crime é contra o presidente, o Sérgio Moro e o Carlos Bolsonaro. Eles não podem fazer um pedido de investigação contra as promotoras, as condutas das promotoras, a menos que elas façam parte do polo passivo. Então, esse pedido aqui é inócuo. Sejam instaurados inquéritos e investigações cabíveis para a plena e irrestrita apuração dos fatos graves. Eu concordo, só que eu agora quero fazer uma petição ao Supremo Tribunal Federal, agora quando terminar aqui. Bom, termos em que pede espera deferimento, Brasília, tal, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, Ivan Valente, André Figueiredo, Humberto Costa, Padre João, Nilton Tato, né? Alencar Santana, Rosa Neide, João Daniel, Margarida Solomão, Paulo Teixeira, Alino Sinalha, Zeca Dirceu, Henrique Fontana, Bom Gás, Rui Falcão e Reginaldo Lopes, todos deputados federais do PT, do Rio Grande do Sul, do São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, do Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Sergipe e Paraná. Isso aí, Paraná. Todos os deputados federais. Não estou vendo assinatura de nenhum advogado aqui. Ah, mas alguns deles é advogado. Ah, tá, a Gleisi Hoffmann é advogada, mas não tem a OAB dela aqui, né? Não tem a OAB. E outra, ela não pode assinar a petição, advogar, né? Ela é deputada federal. Advogando em causa própria? Nem em causa própria, eu acho, né? Tem que olhar. Nós temos que olhar aqui, sabe o quê? Isso é ao vivo, né? Que estamos transmitindo, é ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo, cara, olha só.
A Juliane está lá, o Rodimar João Roque está ali. Um abraço para vocês aí que estão nos ouvindo. Tem também mais pessoal lá de São Paulo, né? Eu tenho que pesquisar no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil para ver se esses deputados federais que assinaram essa petição aqui de notícia crime, se eles podem, né? Se eles podem assinar. Como autores, ok. Agora, como advogados e como a notícia crime, eu não sei quem que pode. Eles podem, diretamente como deputado, né? Eu acho que pode. Mas é confuso o negócio aqui, né? Confuso. Bom, eu também vou fazer uma petição. No mesmo sentido, nos mesmos moldes, só que no polo passivo eu vou colocar todos esses deputados, além dos ex-presidentes da República, desde Fernando Henrique, Lula da Silva, Dilma Rousseff e o último lá, o presidente último lá, que era vice da Dilma. E a minha petição é para que sejam apurados todos os crimes cometidos nesse país contra agentes públicos, como Celso Daniel, que era o prefeito lá da cidade lá do interior de São Paulo, de Guarulhos, se não me engano, contra Teori Zavascki, contra o ex-candidato a deputado a presidente da República, que derrubaram lá o avião dele, e todas as testemunhas e pessoas envolvidas a esses crimes principais, como o do Celso Daniel. Eu vou fazer uma petição também para que sejam instaurados inquéritos e essas investigações para apurar os executores e os mandantes desses crimes. Quero também que sejam apurados eu quero que seja investigado, senhores ministros e presidente do Supremo Tribunal Federal, nem é vocês, não cabe a vocês, mas eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para a Justiça de São Paulo, né, e do Rio de Janeiro, para que sejam investigados o enriquecimento estrondoso e rápido, né, dos filhos desses políticos, de ex-presidentes, filhos de Dilma e Lula, que de dia para a noite ficaram bilhardários, donos de altas propriedades e milhões de dólares. Inclusive, a fala do próprio ex-presidente, né, o atual presidiário, Luiz Inácio da Silva, a própria fala dele gera essa desconfiança, né? Quando ele diz que um dos filhos dele é o Senna da economia, Ayrton Senna da economia, né? Enriqueceu assim do dia para a noite, de repente, né? Eu também quero que seja investigado, porque assim, ó, eu tive fazendo as contas, somente um bloqueio dos títulos de previdência privada do ex-presidente Lula, de não sei quantos milhões, né? Eu arredondei para 60 milhões, é mais. Mas digamos que o Lula teve lá bloqueado 60 milhões em títulos de previdência privada. São 60 milhões. Em 8 anos de mandato, né? Em 8 anos de mandato como presidente da República, ele teria que ganhar mensalmente, só para ter esses títulos, 675 mil reais. O salário de presidente que ele recebia deveria ser, só para ter esses títulos guardados, ou seja, fora as outras despesas, 675 mil reais por mês. Eu quero que seja investigado da onde saiu esse dinheiro, para ele ter esses títulos todos. Mais de 60 milhões de reais em títulos de previdência privada. Foi bloqueado pela justiça, vocês lembram, né? Está aí na internet. Nós brasileiros precisamos que isso seja investigado,
Porque qual presidente da República que ganha 675 mil reais por mês e guarda integralmente esse valor em títulos de previdência privada? Fora as outras coisas, nós queremos que seja investigado. A exemplo dessa petição aqui de todos os deputados federais aí do PT, e a exemplo do que eles estão fazendo aí em relação à família do Bolsonaro, nós queremos que seja feita a mesma coisa com relação à família dos ex-presidentes. Nós precisamos que isso, senão é 2 pesos e 2 medidas. Nós não podemos. O Estado democrático de direito exige que a lei seja igual para todos. Está escrito, é um mandamento constitucional. Todos são iguais perante a lei. Igualdade perante a lei é isso. Se um é investigado, o outro também. Se um é suspeito, é suspeito e esse suspeito é investigado, os outros também são suspeitos e precisam ser investigados. Ao contrário de vocês, deputados e deputadas que assinaram essa petição, nós não estamos acusando ninguém. Eles são suspeitos. E como suspeitos, precisam ser investigados. Todo suspeito precisa ser investigado. Eu sou meio maluco. Sou muito maluco. Sou meio fora da casinha. Agora, em algum momento, eu preciso raciocinar, eu preciso pensar. De que lado eu quero estar? Do lado da justiça, do lado da ordem, do lado do direito, do lado da lei, ou do outro lado da cerca, que é o lado da balbúrdia, da bagunça, da confusão, do genocídio, da patifaria, da corrupção. De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado da lei. Eu quero estar do lado da justiça. Eu quero que a balança da justiça seja não de 2 pesos e 2 medidas. Eu quero que seja igual. Eu quero que o mandamento constitucional seja aplicado. Todos são iguais perante a lei. Então, todos precisam ser tratados da mesma forma. Não me venham com história de que os iguais têm que ter tratamento diferenciados. Não estamos falando disso. Estamos falando de perseguição política, estamos falando de acusações, estamos falando de suspeitas, estamos falando disso. Se há suspeita de envolvimento em crimes do presidente Jair Bolsonaro, dos seus familiares, também há suspeita, né, do envolvimento de Dilma Rousseff, de Lula da Silva e de seus familiares em ilícitos, por isso precisam ser investigados. E os mandantes do crime já foi esclarecido, todo mundo já sabe, né? Quem mandou matar a Marielle. Agora, precisamos saber também quem mandou matar Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Vocês estão preocupados em saber quem foi que mandou? Quem que pagou um grupo caríssimo de excelentes advogados para o criminoso? Pela tentativa de assassinato do atual presidente, o então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Vocês, deputados do PT e da esquerda brasileira, vocês querem realmente saber quem foi ou os mandantes deste crime hediondo? Eu quero. Eu acho que mais da metade dos brasileiros também querem saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Bom, era isso, né? E aí eu vejo aqui num site jurídico a manifestação de alguns operadores do direito, né? Alguns advogados, inclusive, né? Diz aqui um dos advogados, né, autônomo, diz que ele é criminal, ele já está dizendo aqui que qualquer um que fizesse algo parecido estaria em prisão preventiva.
Ele até cita a Lei 12.850 aqui de 2013, artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Já está dando a entender aqui que Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e Sérgio Moro, estou falando isso aqui, a matéria nesse site jurídico é referente a essa petição, ele já está dando a entender aqui que esse pessoal, os acusados, né, fazem parte de uma facção criminosa que mandou matar Marielle. E você termina aqui, ele cita a lei, os artigos da lei, né, artigo 2º e seus parágrafos da Lei 12.850 de 2013, e ao final ele diz assim, mas enfim, vivem dizendo que não tem bandidos de estimação. Uns têm uma milícia inteira de estimação. Esse advogado, o advogado criminalista Ramiro, que não diz de onde ele só diz assim, Ramiro, advogado autônomo criminal. Ele está dizendo, ele está dando a entender que o presidente Bolsonaro e seu filho e o Sérgio Moro fazem parte, integram a milícia que matou a vereadora Marielle. É lamentável, é muito lamentável. Tem outro aqui, o Pedro Lemos, que é serventuário, deve ser serventuário da justiça, né? Diz assim, ó, curioso para ver os malabarismos argumentativos e lógicos que os minions farão para justificar a interferência indevida do presidente da República em uma investigação estadual que poderia, inclusive, implicar o seu envolvimento. O que eu entendo dessa colocação aqui do Pedro Lemos? Ele está dizendo que todos aqueles que forem, de alguma forma, como eu, exigir que a coisa seja apurada de forma isenta, né? Principalmente de política partidária, ou que venha porventura defender o presidente da República, somos minions. Minions. Eu não sei exatamente o que quer dizer essa palavra minions. Tem que procurar no dicionário. Me ajuda aí, Rudimar. O que é minions? Vou ler para vocês. Abre aspas. Curioso para ver os malabarismos argumentativos e lógicos que os minions farão para justificar a interferência indevida do presidente da República em uma investigação estadual que poderia, inclusive, implicar o seu envolvimento. Poderia implicar o seu movimento. Interessante. E parabéns aqui ao Glaucio Manuel de Lima Barbosa, que também é advogado empresarial. O papel do deputado federal é representar o povo na fiscalização e controle de ações. Agora, roubar os cofres públicos e preocupar em destruir a imagem do executivo é papel de bandido. Eis o nosso parlamento. Glaucio Manuel de Lima Barbosa, advogado. Parabéns a esse advogado. Então, nós temos advogados dos dois lados aí, né? Um dia eu quero ser advogado. E quando eu for advogado, meus amigos, eu quero ser um advogado decente, que não venha passar vergonha em público, né, defendendo atos criminosos. Os advogados criminalistas, eles devem, por força constitucional, exercer a defesa pessoal de pessoas que cometem crimes, que transgridem a lei. O advogado não é para defender o próprio ato criminoso, né? Eu penso assim, advogado não pode defender o crime, atos criminosos. Advogados devem, por força mandamental da Constituição Federal, defender pessoas que cometeram crimes, que erraram, que transgrediram a lei. Esse é o papel do advogado. O papel do advogado não é defender o crime. É a minha opinião. Eu estou encerrando, né? Estou encerrando
essa transmissão. Quem quiser, esse vídeo vai ficar gravado na página do Facebook chamada Tribuna Patriota. Tá ligado ao perfil no Facebook aí. Então, quem quiser, tá lá, né? Quiser ler de novo, ler, olhar ou assistir. E se eu me equivoco em alguma coisa, lamento, né? Lamento, porque eu estou estudando, né? Eu preciso estudar, eu preciso aprender. Só que tem algumas coisas aí que são claramente ridículas. E esse povo não cansa de passar vergonha, né? Mas vamos em frente, minha gente. Já são 6 de novembro. Chegando aí o Natal, né? A hipocrisia brasileira de alguns, né? São tamanha que daqui a pouco eles estão confraternizando tudo junto. Beijo no coração de vocês, tá? Tchau.